Fala pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai dar sequência hoje no nosso estudo sobre hamartiologia, doutrina que estuda o pecado. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a origem do pecado, né? Ou a origem do mal, trabalhamos na questão do paradoxo de Epicuro, se Deus é bom, por que o mal existe, se ele pode, se ele não pode acabar com o mal, quando ele vai acabar com o mal, né? E a gente trabalhou essas ideias, além de trabalhar também algumas pequenas palavras que estão na Bíblia Sagrada para descrever o pecado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e um pouquinho sobre o seu significado. Na aula de hoje, a gente vai partir um pouco mais para alguns conceitos, tá? Sobre o que é pecado, algumas ideologias que negam a existência do pecado e outras que tentam buscar o sentido, a essência do pecado e por que ele existe, tá bom? Talvez seja uma aula um pouco mais breve, né? Porque a gente vai mais para conceitos do que para textos bíblicos hoje, mas vamos dar uma olhadinha naquilo que a gente tem para hoje. Então, a natureza do pecado. Então, vou fazer uma leitura breve aqui. O pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Então, vou dar um foco nessas três palavras. Pecado é tudo quanto é diferente da natureza de Deus ou não se coaduna com ela. E aí a gente pode aplicar a palavra pecado de três modos. Atitudes, em relação à natureza humana e em relação ao estado ou condição. Então vamos começar aqui para algo que eu preciso enfatizar. Quando algumas pessoas vêm de religiões mais legalistas, quando o judeu, do Antigo Testamento tinha lá a lei de Moisés para guardar, ele poderia se dar por satisfeito simplesmente por seguir a listinha. Que listinha? Tem que guardar os sábados, não pode trabalhar na sexta, não pode comer carne de determinados bichos, não pode raspar os cantos da cabeça, roupas não podem ser costuradas com diferentes tipos de tecido. A mulher que está no seu período menstrual tem que seguir um determinado rito de purificação e de separação. Então a gente tem, dentro desse legalismo, pessoas que poderiam se dar por satisfeitas em cumprir essas regras, né? E quando não cumpriam, quando faziam alguma coisa, elas pecavam na sua ação. Mas a gente tem Cristo, ou Deus, como padrão ideal de santidade, de perfeição a ser copiado. Por isso a Bíblia diz: sede santos como ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Isso porque quando você foge ou está aquém ou está distante do padrão ideal de Cristo ou da maneira como Cristo vive, a gente já está em pecado, independente de estar seguindo ou não uma listinha. Então Jesus ele viveu na Galileia, em Jerusalém, ele pregou, ele curou, ele conversou, ele deu exemplo, né? Quando Felipe fala, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta, ele disse, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Sendo o Pai ou Jesus o espelho perfeito daquilo que nós devemos imitar e copiar, a gente tem a obrigação de pegar esse padrão de vida, esse estilo que Jesus tinha e transportar para a nossa realidade atual. Então, quando eu lido com os meus colegas de trabalho, na minha faculdade, ou quando eu falo com vizinhos, ou quando eu ajo com pessoas desconhecidas, eu preciso replicar o estilo de vida de Jesus. Eu preciso seguir o padrão moral, eu preciso seguir a conduta ética, o exemplo deixado por ele. Porque tudo aquilo que é perfeito está em Deus. E ele habitou entre nós. E ele nos deu exemplo. Então tudo aquilo que fica além dos padrões morais de Jesus, do exemplo que ele deu, nós podemos descrever como é pecado. Então, pecado, nessa segunda linha aqui, é tudo aquilo quanto é diferente da natureza de Deus ou não se coaduna com ela.
Às vezes você pode ter um determinado comportamento com uma pessoa, um pecado, um comportamento que não é compatível com aquilo que Jesus deu exemplo, mas você pode falar, mas na Bíblia não está escrito nada sobre essa questão específica. Mas nós não somos santos ou não pecadores pela regra que seguimos ou deixamos de seguir, mas pelo nosso comportamento que pode ser mais próximo ou mais distante daquilo que Jesus mostrou que deveria ser. E aí é onde a gente entra nesse primeiro ponto, né? Pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus. Ok, tenho que seguir a lei. Querem ato, disposição. É aqui que a gente começa a ficar um pouquinho mais complicado. Porque a gente julga o ato. A gente analisa o ato. A gente pode ter uma repulsa ao ato. Normalmente as pessoas não têm um olhar mais criterioso, principalmente consigo mesmo, em relação à disposição. Você não julga a sua disposição para o pecado. Jesus ele falou muito sobre isso em Mateus capítulo 5, quando ele está lá no Sermão do Monte, e ele fala, olha, a lei de Moisés condena o adultério, mas se você olhar para uma outra mulher com sentimentos impuros com ela e você cobiçar ela no seu coração, você já está cometendo adultério. Então ele não cometeu o adultério, ele não foi pego no ato, ele não fez o ato, mas ele tem disposição. Isso significa que se ele um dia tiver a oportunidade, ele vai pecar, porque ele tem no seu coração essa disposição para o pecado. Da mesma forma ele fala, a Bíblia está dizendo, né, não matarás, ou dá lá a condenação para o homicida, mas ele fala, mas se você odeia sem motivos o seu irmão, você já é um homicida. Então o fato de você ter disposição para o pecado, mesmo que você não tenha cometido o ato, você já é um pecador, né? Alguém que transgrediu aquele item. E por fim, isso nos coloca no estado ou na condição de pecador, que são essas três, que já é uma das três palavrinhas que a gente tem aqui. Então, pecado se aplica aos nossos atos podem ser ou não de pecado. O nosso estado é de pecador, né? É a nossa condição, é a maneira como nós estamos no momento. E algumas vezes a gente até confunde um pouco, porque a Bíblia também nos chama de santos, geração santa, nação santa, povo eleito, adquirido, sacerdócio real. Até confundo um pouquinho as palavras. Mas a Bíblia nos dá muitas características, dá muita característica para o homem que segue a Deus, como sendo características boas, né? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos descreve como pecadores. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Primeira carta de João, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 8, diz que não há homem que não peque. Então a gente tem essa dualidade. Ao mesmo tempo em que você é santo porque você se separa do pecado ou porque você está em comunhão com Cristo, ao mesmo tempo você ainda carrega a condição de ser um pecador. O seu estado de ser um pecador, porque você nunca deixa de pecar, né? Então, a gente tem que conviver com isso até o dia da vinda de Cristo, mas não usar isso como desculpa para permanecer nos nossos pecados. A gente não comentou aqui a questão da natureza humana, né? Então, a nossa natureza, ela é pecadora. Não no sentido de que o bebezinho, quando nasce, desde os seus primeiros meses, ele é culpado de algum pecado. Mas no sentido de que a nossa natureza, a nossa substância, aquilo que nos forma, ela é inclinada ao mal. Ela é inclinada ao pecado. Então, algumas pessoas comentam, você quer ver realmente o que é um homem racional, civilizado, se transformar num animal, é você colocar ele, ele ver que a sua sobrevivência está em risco. Né? Quando tem tempestades, furacões e a pessoa percebe que ela vai morrer, o homem ele faz de tudo. Né? Ele é capaz de matar outra pessoa, ele é capaz de arrombar lojas, supermercados, coisas que ele nunca faria em sã consciência para ir roubar, para pegar comida, mantimento, não importa quem ele tem que passar por cima, ele desperta esse lado animal. Então a natureza humana,
ela está condicionada ao pecado, né? Nós temos essa inclinação natural para o pecado. A gente olha para as crianças e vê inocência porque de fato elas não têm consciência em relação aos seus atos. Mas você percebe que em muitas crianças existem atos ruins que você vai corrigindo, como um bom pai ou como uma boa mãe, porque se você não corrigir, essa criança nasce com essas atitudes, cresce com essas atitudes e pode se tornar uma pessoa desagradável, alguém que vai aí dar muito trabalho, talvez até para a sociedade. Então, por que existe a necessidade de correção da criança? Porque ela tem tendência já para ir para lados ruins, né? Então, essa é a natureza humana, né? A natureza do pecado está inerente à natureza humana. E aí uma observação que a gente faz: o pecado pode parecer polido, né, e civilizado, e pode ser até aceitável aos olhos humanos. Mas, né, um porém, entretanto, ele nunca vai ser aceitável a Deus. Porque o pecado não é apenas aquilo que escandaliza, não é apenas aquilo que a gente acha feio. A gente costuma julgar, por exemplo, pecados como homicídio, adultério, aqueles que dão mais repercussão. Mas a gente não costuma ter um olhar para possibilitadores do pecado. Por exemplo, você olha para o homem que se embriaga, mas você não percebe que a propaganda que você fez, que o convite que você fez, que a pessoa... né, existem vários outros fatores que levam à embriaguez. A gente condena o homem que mata, mas a gente não fala nada da pessoa que provocou, que poderia ter evitado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então existem vários pequenos pecados que a gente costuma, né, fazer um pouco de vista grossa, mas a Bíblia ela nos dá uma lista de pecados, como por exemplo em Romanos capítulo 1, e Paulo ele fala que não é aceito por Deus, né, não apenas os que fazem, mas aqueles que consentem. Ou seja, aqueles que estão junto, aqueles que colaboram, né? A pessoa não mata, mas ela colabora, a pessoa não odeia, mas ela coloca a lenha na fogueira, né? Como as pessoas falam por aí. A pessoa ela não se prostitui, mas ela usa roupas, né, indecentes. Então existem várias coisas aí que hoje em dia as pessoas passam pano, colocam, né, sempre olham com vista grossa, fazem vista grossa, mas que continuam sendo pecados. Bom, o pecado ele tem várias definições, né? A gente não vai se aprofundar nessas definições, a apostila ela escreve aí umas 3 ou 4 linhas para cada uma delas, mas a gente vai apenas citá-las e depois a gente vai fazer um breve comentário aí sobre o que a gente pode ter como pecado, principalmente em relação à necessidade de perfeição e santidade diante de Deus. Então, o que seria pecado? Revolta da criatura contra o Criador, aquilo que quebra a comunhão com Deus, uma vontade pervertida, aquela que domina o homem, a inclinação anterior, que a gente, né, já comentou, a rebelião contra Deus em si, a transgressão, né, que é você ir além da lei, ir além dos limites colocados, uma incapacidade espiritual, cumprimento incompleto dos padrões de Deus, você substituir a Deus e, consequente, o egoísmo. Então, o pecado ele tem a sua origem principalmente quando você tira Deus do trono e senta lá no lugar dele, ao modo, né, de que Satanás, o querubim ungido, né, queria fazer. E eu chamo a atenção para esse ponto aqui: cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Porque a gente costuma querer agradar a Deus com pouco. A gente sempre crê que o que a gente faz é o bastante e nunca estamos dispostos a ir além para agradar a Deus. Me recorda aqui a passagem onde Israel está saindo do Egito e atravessando o deserto. Os amalequitas se opõem no caminho e lhe fazem guerra. Israel vence, mas Deus faz uma promessa: eu vou riscar Amaleque da face da terra. Quando chega o tempo, Saul é o rei, Samuel é o profeta. Samuel dá ordem, Saul vai para a guerra
e vence os amalequitas. Mas a ordem é para matar todo mundo, inclusive os animais. Saul volta para Israel trazendo o rei com vida e os animais. Quando Samuel vai de encontro a Saul, Saul vai com a boca cheia dizer que cumpriu toda a ordem do Senhor. Mas Samuel ele vai também com a boca cheia para repreensão. Por quê? Porque Saul, quando ele chegou para matar os amalequitas, ele viu que poderia ser bom para ele manter o rei com vida e os animais, que representavam uma grande quantia em dinheiro. Ele foi com a desculpa de que os animais eram para ser oferecidos a Deus, mas obviamente eles não iam ser todos oferecidos a Deus. Então Saul se aproveita de algo que Deus faz por eles, que é derrotar os amalequitas. O êxito militar vem de Deus. E ele quer enriquecer ainda mais com aquilo que Deus faz, passando por cima de uma ordem de Deus. E aí qual que é a repreensão de Samuel? Você nunca... eu teria estabelecido o seu trono para sempre, mas agora eu vou rasgar o reino da sua mão por conta disso, porque você não obedeceu. Por acaso eu tenho tanto desejo assim, eu tenho tanto prazer em sacrifícios? E aí ele fala que ele prefere obediência do que sacrifício, porque desobediência é como o pecado da feitiçaria. Um pecado que é condenado aí com pena de morte dentro de Israel. Então, era como se Deus na boca de Samuel estivesse falando assim para Saul: olha, você pecou aqui algo que para mim você é digno de morte. Na cabeça de Saul, Saul era um santo, cumpridor da vontade de Deus. Aos olhos de Deus, ele era um feiticeiro digno de morte. Então, olha que diferença de visão, porque ele não só não cumpriu a vontade de Deus, né? Mas ele desobedeceu, ele preferiu a sua própria vontade, ele tirou Deus da prioridade e colocou ele mesmo, né? Um pensamento egoísta. Quando você vai passear pela Bíblia, você encontra em vários momentos pessoas agindo dessa forma e a gente até questionando por que é que Deus fez isso. Exemplo clássico. Arão, primeiro sumo sacerdote, seus filhos Nadab e Abiú eram sacerdotes. Nadab e Abiú vão oferecer incenso e morrem porque ofereceram fogo estranho. A regra era: o incenso era oferecido no lugar santo dos santos uma vez por ano, apenas pelo sumo sacerdote, com fogo tirado do altar, depois de ter oferecido sacrifícios. Talvez os filhos dele tivessem embriagado, existem algumas teorias que trabalham nessa ideia, mas pegaram um fogo de uma fonte inapropriada e morreram por causa disso. Moisés não permite a Arão, pai dos meninos, lamentarem, mas ele fala: foi isso que o Senhor disse quando ele disse: serei santificado entre aqueles que se aproximam de mim, né? Serei santificados naqueles que se achegam a mim. Então, qual que é a ideia aqui? Serei santificado, serei conhecido entre as nações, serei honrado entre as nações, quando olharem para aqueles que me servem, quando olharem para aqueles que oferecem sacrifícios diante de mim. Porque vão ver que as pessoas que oferecem sacrifício a Deus são pessoas que seguem regras, são pessoas cuidadosas, são pessoas que fazem com diligência. Porque aí vão olhar para essas pessoas e falar: não, Deus deles deve ser poderoso, deve ser santo, deve ser grande. Por isso eles são cuidadosos, por isso eles são reverentes, por isso eles são, se santificam também. E aí Deus ele mata Nadab e Abiú, porque eles se colocam diante de Deus para servir a um Deus santo de qualquer maneira, de maneira completamente contrária àquilo que Deus propôs e estipulou. Então você tem isso também, o que? Quando Davi traz a arca para Jerusalém, ele traz de maneira incorreta. A arca deveria ser levada apenas pelos levitas, nos varais, em cima dos seus ombros. Davi, com a melhor das intenções, compra o carro de boi e coloca. E aí, quando a festa vai acontecendo e o carro de boi vai levando a arca da aliança, os bois tropeçam. Uzá, que não era levita, não podia tocar na arca, vê que a arca vai cair do carro, ele tenta segurar com a mão. E Deus o fulmina ali mesmo. Você tem Ananias e Safira. Não existia nenhuma regra no Novo Testamento para você vender tudo que você tinha e levar o dinheiro para os apóstolos e distribuir para os pobres. Mas eles venderam, guardaram parte do dinheiro,
levaram o dinheiro para os apóstolos ainda perguntaram, vocês venderam por esse valor? E eles mentem. Para quê? Para que eles tenham um nome, né, de bonzinhos, de quem fez uma boa obra, deu tudo o que tinha. Mas estão mentindo, estão sendo gananciosos. E por isso eles também vão morrer. Então, são exemplos de que santidade, de que aversão ao pecado baseia-se em cumprir toda a vontade de Deus. E não apenas uma parcela. E não apenas colocando a parte que te agrada, enquanto a que não te agrada você não cumpre. Né? Então Deus, ele sendo santo, ele quer também que nós sejamos santos e deixamos muitas vezes as nossas vontades de lado para fazer as coisas da maneira como o Senhor ele propôs. Universalidade do pecado. Esses aqui são apenas alguns pontos onde a gente esclarece que o pecado ele é universal, ou seja, ele passou a todos os homens. Perdão. Da maneira como Paulo escreve, né, que o pecado, ou Paulo foi o escritor aos Hebreus, eu não vou me lembrar agora, descreve que o pecado entrou por um homem e aí passou a todos os demais. Então você tem Romanos 3,23, que é o clássico, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória. Aquele que eu citei aqui, 1 João 1,8, né? Que não há homem que não peque. Tem vários outros, né? Se dissermos que não há pecado em nós, somos mentirosos. Então, o pecado, pela Bíblia, ele pertence a todos os homens. Então, como o pecado pertence a todos os homens, foi necessária uma mediação por todos os homens. E aí você tem Colossenses 1,20, Romanos 5,1, que é a morte de Jesus expiatória por toda a humanidade. E como nem toda a humanidade recebeu a mediação, também vai ser feito um julgamento universal aí na vinda de Jesus. Então, aqui é só alguns pontos para a gente pegar essa questão da universalidade do pecado. Bom, daqui para frente a gente vai pegar algumas linhas de pensamentos que negam a existência do pecado. Algumas a gente já comentou, inclusive, semana passada. E depois a gente vai pegar algumas ideias que tentam explicar o pecado, demonstrar qual que é a essência. E por fim a gente vai fazer uma consideração final. E aí a gente já vai começar a encerrar essa aula. Bom, a primeira linha é a mais comum, né? O ateísmo. Não existe pecado no ateísmo, até porque, como a gente já comentou, a religião, o pecado é um termo da religião. Não existe pecado dentro da filosofia, da sociologia, não existe pecado na ciência. O que existe, né, são padrões, né, são regrinhas, mas pecado é de uso exclusivo da religião. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Tá? É algo que você comete contra Deus, é uma ação contra o Criador. Se no ateísmo não existe um Deus, não existe contra quem pecar. Logo, não existe pecado. Logo, não existe motivo para ter um comportamento, já que você pode fazer o que você quiser no mundo. Se você ainda pode morrer sem punição alguma aqui da Terra. E depois que você for embora, acabou. Não vai ter quem te venha cobrar, exigir qualquer coisa depois da morte. Né? Então, no ateísmo também não existe motivo para você ser uma boa pessoa. Você pode fazer uma má vontade aí, que não vai haver quem te pegue, principalmente se você for rico, né? Não existe ajuste de contas. Bom, o determinismo, ele é uma linha de pensamento que trabalha com a ideia de que tudo foi predeterminado antes que existisse. Um exemplo é a presença do determinismo dentro do calvinismo supralapsariano, ou supralapsarianismo, né? Onde Deus teria programado tudo o que vai acontecer. Não apenas no calvinismo, né, mas em qualquer outra religião, em qualquer outro lugar onde o determinismo é aceito, se o homem ele foi programado para fazer tudo aquilo que ele faz, logo ele não tem culpa dos seus pecados. Né? Ele só faz porque foi determinado que isso aconteceria. Né? A gente tem um pouco desses pensamentos também no pensamento popular da igreja. Morreu porque chegou a hora, aconteceu porque tinha que acontecer. Bom,
Se uma pessoa tomou um tiro porque chegou a hora dela tomar um tiro, a gente também não pode cobrar nada de quem deu o tiro, né? Chegou a hora dele dar o tiro naquela pessoa. Então, perdão, aqui não tem o que fazer com o pecador. O pecador ele não tem culpa. A verdade é que Deus ele sempre nos dá escolhas, né? Ele sempre coloca diante de nós o caminho do bem e do mal e nos propõe a escolher o caminho do bem, sabendo das consequências que virá se escolhermos o caminho do mal. Alguns deterministas dizem que é assim mesmo porque Deus ele cria o mal, né? Sendo todo-poderoso e onipotente, ele não deve satisfações a ninguém. E usam versículos como Isaías 45:7 ou Amós capítulo 3, versículo 6. Mas o Deus fazer o mal ou criar o mal dentro desses textos segue um contexto de que Deus está punindo nações ou pessoas isoladas que estão em pecado. Então o mal aqui é uma punição e não Deus criar o pecado ou induzir o homem ao pecado. O panteísmo é aquela religião ou aquela linha de pensamento, né, muito mais uma linha presente entre as religiões, onde tudo que existe está em Deus, ou é Deus. Então, o universo, as galáxias, as constelações, as estrelas, o planeta, os animais, as árvores, toda a vida marinha, tudo é Deus. Se Deus é bom, se Deus é puro, se Deus é perfeito, não existe mal e, consequentemente, não existe pecado. Bom, outras teorias que negam é o hedonismo. O foco do hedonismo, ou de pessoas hedonistas, é a busca pelo prazer. Então não existe mal nenhum no pecado. Ou não existe pecado nenhum. Se é belo, se dá prazer, então é correto e não há por que se negar a isso. Ciência cristã a gente pode ter aí como uma denominação criada aí pela Mary Baker em 1875, finalzinho do século XIX, onde a mesma ela passou por uma doença, uma grande enfermidade, e foi curada depois de ter uma revelação espiritual. Estabeleceu então como propósito que a pessoa, para ser curada e passar do mal, ela precisa dessa iluminação. E a ideia principal aqui é a seguinte: a pessoa, todo mundo físico, todos os males, todas as dores, o pecado, tudo mais, ela é basicamente uma projeção, uma criação da mente, tá? Então aqui você não tem um mundo real de matéria. Aqui você tem um mundo espiritual, o ideal, né? Você tem um mundo de Deus que projeta o mundo material e projeta o mal que de fato não existem. Bom, e aqui, como eu comentei, a gente tem a essência do pecado. A essência do pecado ela pode ser explicada por algumas linhas, né? E a gente tem a insensitividade, limitação humana, a inerência do mal no corpo, e cada uma delas vai ser defendida por alguns teólogos, outros filósofos, né? Alguns pensadores de locais diferentes, e todas elas têm algum pequeno problema. Então, começando aqui pela parte da sensitividade. O que diz essa linha? O homem ele peca por quê? Porque ele está em contato com o seu organismo. Então, o simples fato do homem ter um corpo, né, e ele exaltar as sensações desse corpo, faz com que ele peque. Sendo assim, você estando em um corpo, não é possível você não pecar. O corpo acaba se tornando a prisão da alma. Se Deus criou o corpo, Deus ele criou o pecado, tá? Porque você no seu corpo não tem como você não pecar, né? Então, o pecado é resultado do homem em contato com o organismo e é a exaltação da sua própria natureza. No segundo aqui, limitação humana, concebe que o pecado é resultado da ignorância, da finitude, é resultado do quão pequeno você é resultado das suas limitações mesmo, como a própria palavra ela diz. Filósofos como Leibniz, como Spinoza, se eu não me engano, tinham essa concepção, né, de que o homem ele peca, ele erra por conta da sua incapacidade de ir além, de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento
ele só acontece em contato com o pecado, com o mal. Como uma criança que para aprender a andar precisa tropeçar primeiro. Para você conhecer a luz, primeiro você precisa conhecer as trevas. Para você conhecer a virtude, primeiro você tem que conhecer o pecado. Então aqui o pecado ele é essencial, né? Por isso ele não cabe dentro das ideias cristãs, né? Dentro da Bíblia. O mal como inerente à matéria é uma ideia gnóstica, tá? Que a gente já voltou bastante no tempo. Aqui a gente tá lá no primeiro, segundo, terceiro século. O gnosticismo cristão era uma das principais seitas daquela época e uma das linhas concebia que toda matéria é má. Negavam que Cristo veio em carne, todo mundo físico foi um aborto do mundo espiritual e que tudo que é carne é mal. Nesse sentido, assim como na sensitividade que a gente comentou aqui, Deus seria o autor do pecado, né? Porque ele criou a matéria. Tá? Dualismo maniqueísta. O Mani ele foi o último gnóstico, né? Alguns pensamentos lidam com essa ideia. E o Mani ele tinha a concepção um pouco zoroastrista, né? O zoroastrismo de... Esqueci aqui quem foi o idealizador, mas lá dos persas antigos, que tinha aquela ideia de que o mundo ele é governado por duas forças, né, opostas, o bem, o mal, trevas e luz. E ele defende a ideia de que, embora essas forças se afastem, elas nunca deixam de existir, né? O que não bate muito com a Bíblia, que diz que um dia o pecado ele vai deixar de existir e o mal vai ser aprisionado. Bom, aqui a gente tem a essência do pecado como abuso da liberdade moral, e a ideia aqui é que toda criança nasce como uma tábua rasa, sem pecado, né? Eu não me lembro, mas eu acho que é Pelágio que tinha esse pensamento, tá? De que as crianças não herdaram a natureza pecadora de Adão, mas que ela nasce assim como Adão nasceu. E ela vai aprender o mal e fazer as suas próprias escolhas, tá? Mas, pela Bíblia, a natureza pecadora passou de Adão para todos os seres humanos, tá? Mas aqui o homem ele nasce neutro, assim como Adão nasceu neutro. A afirmação do ego seria aquilo que mais se encaixa, né? Como a gente comentou, a afirmação do ego ou egoísmo seria você colocar todas as suas prioridades em primeiro lugar, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você quer, em primeiro lugar em relação a Deus, né? Em relação às outras pessoas, né? Você querer sempre se satisfazer. E daí vem o pecado. É claro que daí você não está buscando a origem, né? Mas a essência do pecado. E aí, para a gente finalizar esse pensamento breve nosso aqui, tem as nossas considerações finais. Esse texto de Eclesiastes 7:9, ele trabalha a ideia de que Salomão, né, trabalha a ideia de que Deus ele fez o homem bom, mas ele buscou muitos artifícios. Ou seja, Deus ele fez o homem com capacidade para fazer o bem, sempre o bem e apenas o bem. Deus ele fez o homem neutro, no caso de Adão no jardim. Deu para ele poder de criar, de cuidar, deu para ele o livre-arbítrio, falou para ele o que ele podia ou não fazer. Mas quando ele comeu do fruto, ele conheceu o bem e o mal e perdeu, parece que, a vontade de se aproximar de Deus e se inclinou para o mal, né? Então, algumas pessoas questionam a questão do livre-arbítrio como sendo a ferramenta pelo qual o mal entrou no mundo, né? E Deus colocou essa ferramenta na mão de Adão. Mas a verdade é que o livre-arbítrio ele também é neutro, né? Ele não tem capacidade de fazer nada por si mesmo. O homem decidiu usá-lo como quis. Livre-arbítrio seria como uma lâmina, né? Você decide se você faz uma faca para cortar carne, uma espada para matar os homens. A pólvora, né? Indo um pouco mais além, você decide se faz um canhão, você decide se faz um fogo de artifício. Então, aqui as nossas considerações seriam muito mais de que Deus ele criou um homem em seu estado neutro e com capacidades. Não criou um animal irracional, né? Antes de comer o fruto,
mas deu ao homem essa liberdade. E aí a apostila ela vai, é um dos pontos finais da aula 2, a questão da zona penumbral. A zona penumbral seria aquela sombra entre luz e trevas, né? Por exemplo, Jesus ele está na luz, ele está na plena consciência, ele tem pleno conhecimento de Deus, da virtude, de tudo, e por isso ele não peca. Um animal, um cachorro, ele é totalmente racional, né? Ele está completamente nas trevas, tudo que ele faz é compulsivo. O homem está num meio termo, né? Essa é a ideia da zona penumbral, né? O homem ele está entre a luz, conhecendo um pouco, e entre as trevas, na irracionalidade, na ignorância. E é aí que o pecado ele se manifesta, tá certo? Então, pessoal, é isso. Desculpa o excesso de tosse, né, para você que chegou até aqui. E a gente vai continuar trabalhando um pouco mais a questão do pecado na próxima aula, né? Aprofundem um pouquinho. Aqui a gente deu uma rápida pincelada em alguns tópicos que a apostila ela aprofunda bem mais, com o nome de alguns filósofos que defendem uma ideia ou que defendem outra. Essas considerações finais elas são bem mais expostas na apostila, então vale a pena vocês darem uma olhada um pouco melhor, tá certo? E é isso, a gente se vê numa próxima aula. Qualquer dúvida estou à disposição lá no WhatsApp. E tenham aí uma boa noite ou um bom dia, dependendo do horário que você viu. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.